Oi, gente! Bem-vindos a mais um Tá Repreendido Podcast. Dessa vez o episódio tá disponível também em vídeo, então vai lá no nosso YouTube, que é Tá Repreendido Podcast. Exatamente. Ó, a gente falou, primeiro que a gente, não esperava por isso, mas a gente falou que a gente só ia se ver pessoalmente quando a gente viajasse pra França, né? E a gente também tava contando com isso. Mas aí, por coincidências do destino e coisas bizarras, acabou que a gente se encontrou antes, porque, bom, a gente vai contar o que a gente tem? O que a gente tem? Uma pré-estreia. Ah, sim! Louco. A gente fez, o episódio especial do Gucci, da Casa Gucci, e amanhã a gente vai na pré-estreia do filme da Casa Gucci. Sim, amanhã, no caso, é quarta-feira, que a gente tá gravando o episódio na terça. A gente já vai ter ido quando sair esse episódio, mas tudo bem. Gente, a gente tá muito animado mesmo. Então, assim, obrigada a vocês que acompanham. Com certeza, assim, vocês sabem que no próximo mês, principalmente, vão ter vários outros episódios que a gente vai fazer em vídeo. Então, quem não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. E os recados de sempre, é aquela coisa pra gente continuar fazendo os episódios assim. Quem puder apoiar a gente lá no Catarse, é só vocês entrarem no link que vai estar na descrição do episódio e aqui no YouTube na descrição também. E aí vocês podem doar o que fizer sentido pra vocês e até receber alguns benefícios com a gente, do tipo participar ao vivo do podcast enquanto a gente tá fazendo, ou escolher os temas do episódio, ou até receber alguns mimos em casa. A gente tá acelerado, né? Eu acho que é o energético. Falando nisso, eu acho que a gente tem uma coisa pra contar. O quê? Eu e a Ju, a gente foi numa festa e aconteceu coisas meio bizarras nessa festa. Gente, a gente já descobriu que a gente seria o primeiro a morrer em situações de perigo e que a gente é super influenciável um pelo outro também. Exatamente. Tinha, sei lá, umas 100 pessoas na festa. Umas 100 e poucas. Pessoas. Era uma festa, tipo assim, não era uma balada, era uma festa em casa. E aí, tava todo mundo bebendo e tal, música alta e tudo mais. E tava frio, então tinha muita gente dentro da casa, literalmente, não tanto no pátio, mas tinha algumas pessoas no pátio também, né? Tinha em todos os lugares, tinha vários cômodos com pessoas. Até que do nada, eu e a Ju dançando, assim, e aí, do nada, pá! Um barulhão, assim. Um barulhão muito alto e um cheiro de queimado. E eu olhei assim e fiquei, eita. O que será que foi? Não, e eu nem me toquei. Nessa hora, eu não me toquei no barulho. Eu escutei, senti o cheiro, segui minha vida. Continuei lá, como se nada tivesse acontecido. E eu, como já tô mais acostumado com o Rio de Janeiro, eu já fiquei alerta. Já liguei aqui, já fiquei, o que tá acontecendo aqui? Aí eu olhei pra Ju e falei assim, o que foi isso? Tu ouviu isso? E aí ela me olha e me responde, foi bombinha. Alguém trouxe bombinha aqui, sabe aquelas bombinhas de instalar no chão? E aí eu olhei e fiquei, tá, foi bombinha, gente. É isso. E aí, tipo... E a gente continuou... A gente tava convicto que era isso, tipo, a gente não se preocupou nada. A gente continuou exatamente no mesmo lugar que a gente tava. Exatamente. Aí a gente saiu pra rua, a gente viu que não tinha mais ninguém na rua. E a gente ficou, sumiu uma galera da festa, a gente falou, nossa, o que aconteceu? Hoje ainda tá cedo, o que aconteceu? Aí mais tarde a gente foi descobrir que era tiro. Literalmente tiro. Gente, tinham dado um tiro no meio da festa, vocês têm noção? Cara... Só que daí a gente descobriu que o tiro era com uma bala de festim. Não era então não era uma bala de verdade, o que não é menos pior, mas assim... E tipo, na hora que eu ouvi bala de festim, eu achei que era só barulho. Não, eu não sabia nem que tinha uma bala. Porque a bala de festim tem pólvora dentro, né? E aí ela não machuca, né? Machuca. Ela machuca se for muito perto da pessoa, mas na minha... Não machuca tanto quanto uma bala. Eu achei que fosse só o barulho, sabe? Que nem isso tinha. Tipo em filme. Então eu fiquei mais tranquila ainda. E aí depois as pessoas vieram conversar com a gente e falaram, meu Deus, vocês viram que tiro. E aí um cara que é meu amigo me ligou e falou, Ju, a gente saiu correndo, minha namorada rolou na grama, assustada com tiro, a gente pegou o carro, foi embora, vocês estão bem? E a gente na festa, dançando. A gente nem ligou. Ai, gente, que horror. Sim, pois Mas é isso, a gente acha que a gente ia sobreviver, acho que a gente ia... talvez a gente faria amizade com o assassino, né? O assassino ia ficar tipo, a gente nem vai matar esses daqui porque é tão trouxa. Coitado, a gente nem sabe o que tá acontecendo. E aí foi muito legal, a gente conheceu várias pessoas novas e a gente deu muita risada e tá sendo muito legal. Então assim, eu acho que vocês deveriam fazer uma petição pro Matheus mudar pra São Paulo. Ai, meu Deus. Agora que ele mudou pro Rio, cancela, o Rio errou. Ele tem que mudar pra São Paulo. Não, eu acabei de me mudar pro Rio de Janeiro. E aí agora me surgiram com essa. Não, tem que vir pra São Paulo, tem que vir pra São Paulo. É verdade. Todo mundo conheceu ele e falou a mesma coisa.
Então, assim, opinião popular. Vamos ver. Acho que eu, assim, vou ter 2 casas. Lugar... Lembrei agora. A gente tem que contar de ontem. Sim, gente. Ontem aconteceu coisa muito bizarra com a gente. Então, foi assim. A gente saiu na rua, a gente saiu com um amigo nosso. E tudo que a gente falava acontecia. Tipo, literalmente. A gente falava, ai, queria ir em tal loja. A gente olhava pro lado, a loja tava ali. Tipo, ai, queria tal coisa. Por exemplo, eu comprei... Ah, eu tinha que mostrar, né? Eu pego. Pega. Gente, meu sonho essas últimas semanas era ter o que eu vou mostrar pra vocês agora, que é o meu novo filho. Só que ele é muito caro normalmente, né? Que no caso é esse Iodinho. Gente, olha isso. É um Yoda. Pra quem não tá vendo o vídeo, é um Yoda gigante. Ai, gente. É um Funko gigante do Yoda. É do Yoda do Mandalorian, que é ele baby. Então, assim, eu tava muito louca pra comprar, só que ele é muito caro normal. E aí eu achei que era um sonho impossível. E aí a gente virou literalmente pra loja. Ele tava na vitrine. E tu tinha falado dele mais cedo. Sim, eu já tinha falado dele. E ele tava na Black Friday e tava muito bom o preço. Barato. Tipo, muito bom. Daí eu falei, não é possível, é o destino. Daí eu comprei. E aconteceu coisas ruins também, né? Porque aí o nosso amigo também falou assim... A gente tava voltando pra casa, ele tava nos dando uma carona. E aí o trânsito tava muito intenso. E aí ele falou assim... Ah, esses motoqueiros aqui, né? A gente tem que sempre cuidar, porque... Vão passando no corredor, né? E se a gente não cuidar, eles ficam brabos e chutam o carro. Gente, não foi exatamente isso que aconteceu depois com ele, quando ele nos deixou em casa? Gente, o retrovisor dele acabou, assim. Destruído. Tipo, destruído. Ele teve que sair do carro, catar todos os caquinhos do retrovisor, porque um motoqueiro passou e derrubou e, tipo, fugiu, assim. Então foi muito louco. E a gente tava até com medo, porque, né, tudo que a gente tava falando acontecia. Daí a gente manifestou várias coisas boas. Então vamos ver nos próximos dias. Vamos ver se vai acontecer. Eu tô aqui esperando ainda, mas eu tenho fé. Ah, eu também tenho fé. Não vai dar certo. Já deu certo. Então, eu acho que agora já tá o momento de eu te contar, da gente falar sério aqui. Eu quero falar do meu caso aqui, inclusive, porque o meu caso está nessa estante, gente. O meu caso vai ser sobre o Killer Clown, o John Wayne Gacy, que ficou conhecido como o palhaço assassino. Ai, ele foi um credo. serial killer. Eu odeio ele. Sério. Eu odeio ele também. Acho que ele é um dos serial killers mais bizarros que tem, porque ele fez coisas muito macabras e, tipo, muito pesadas, horríveis. E aí, hoje, o meu caso vai ser sobre ele. Então, assim, eu não recomendo jantar enquanto tá ouvindo esse podcast, sim, porque é bem pesado, real. E por isso que a gente vai pedir nosso steak tartar depois, só. Eu vou falar sobre o meu tipo de caso preferido, que vocês já estão cansados de saber, que é crime plus sobrenatural. Mas dessa vez eu não vou focar tanto no crime. Eu nunca foco muito no crime, na real. Mas eu vou falar mais sobre a parte sobrenatural, que eu acho mais interessante. Mas é um caso que ficou conhecido como o da Fazenda Fox Hollow. Não sei se já ouviu falar. Isso é um lugar onde vivia um serial killer e ele enterrava os corpos das vítimas na propriedade. Depois que ele matava, né? Então, obviamente que a casa ficou assombrada por todas as vítimas que estavam lá. E eu vou contar a história do casal que mudou pra essa casa depois que a casa ficou abandonada, né? Enfim, ele se mudou de lá, a casa foi abandonada. Um casal se mudou e eu vou contar o que aconteceu com eles. Gente, olha a área aqui, ó, participando do vídeo também. Meu, isso é muito parecido com... E no meu colo. Inclusive, me surgiu uma curiosidade agora com a casa, porque ele também fazia isso. Ele enterrava dentro da casa. Ele não entrava no pátio, ele enterrava dentro da casa os corpos. Sim, bizarro. Imagina o cheiro. Nossa, gente. E a pessoa vivendo nesse lugar depois. Então, me surgiu uma curiosidade que eu não sei, que é o que aconteceu com a casa. Também não sei. Imagina a pessoa que foi morar lá depois. Eu amo esses casos, gente. Quem sabe no próximo episódio eu não falo da parte sobrenatural desse caso, hein? Boa! Ia ser legal. Ia ser legal. Ô, Arya, vamos, né? Ela quer muito participar, gente. A Arya tá aqui, ó, aparecendo no vídeo. Fica no meu colo. Esse caso, o nome da pessoa que eu vou falar sobre agora era Herb Baumeister. É muito difícil falar o nome dele, como sempre. Eu sempre tenho problema de falar os nomes das pessoas. Mas assim, antes de tudo isso acontecer, ele tinha uma família, ele era casado, ele tinha filhos, ele era um exemplo pra comunidade. Ele trabalhava bastante, ninguém nunca desconfiava dele. Ele tinha ótimos vizinhos, tipo, todos falavam muito bem dele. Mas o que eles não sabiam é que quando ele era criança, ele tinha sido diagnosticado com esquizofrenia. E isso fez com que ele fizesse várias coisas macabras. Quando criança? Desde criança. Sempre tem aquele perfil de vai lá, mata um gato, não sei o quê. Sim. Conforme ele foi ficando mais velho, isso foi piorando, óbvio, né?
Bom, quando ele ficou mais velho, quando ele já era casado, inclusive, ele tinha o costume de frequentar vários bares. E a maioria desses bares que ele frequentava eram bares gays. Então ele tinha muito interesse pelos homens que estavam lá, apesar dele ser casado, dele ter filhos e tudo. Mas ele escondia isso da família. E a casa deles era bem grande, era uma fazenda e tinha uma área da piscina. Então o que ele fazia? Ele ia pra esses bares, muitas vezes ele levava esses meninos, que eram garotos de programa, pra casa dele. E assim, a área da piscina era muito bizarra. Tinha vários manequins que ele vestia com roupas de pessoas mesmo, né, óbvio. E ele deixava espalhado pela piscina como se estivesse tendo uma festa, mas na verdade eram manequins. Pra dar aquela aparência de que tinha pessoas no lugar, mas não tinha. Era bem macabro. Então, nessa época, ele conseguiu matar mais ou menos 2 dúzias de homens. Mas assim, 24 pessoas que a gente sabe. Porque, o que aconteceu? Ele enterrava os corpos das vítimas da propriedade. Nunca ninguém descobriu. Até que um dia, um irmão de uma das vítimas percebeu que o irmão dele tinha desaparecido. E ele não, né? Ele foi falar com a polícia, ele não tinha muitas informações, mas ele sabia que o irmão dele estava naquele bar que o Herb sempre frequentava. E aí, quando eles foram questionar as pessoas do bar, eles falaram: olha, a gente viu ele saindo com o Herb, né? Vai atrás dele. E aí a polícia tentou entrar em contato com ele, perguntar se podia interrogar e responder algumas perguntas, mas aí o Herb surtou, ele provavelmente percebeu que ele ia ser descoberto. Então, o que ele fez foi deixar uma carta dizendo que ele não aguentava mais a vida dele, que o casamento dele estava indo muito mal, que os negócios dele estavam falindo. Então ele fugiu pra floresta que tinha ali perto da fazenda e aí ele tirou a própria vida, ele se matou. Eita! Ele se matou. E aí a polícia foi investigar a casa, eles entraram em contato com a mulher, ela autorizou, né? Ela não sabia o que estava acontecendo. Mas a mulher morava na mesma casa? Morava. E ela não sabia de nada? Não sabia de nada. O que é bizarro, né, gente? Pois Mas eu acho que, assim, às vezes também é aquela coisa de você não poder falar... Sabe aqueles maridos meio abusivos que você não pode nem questionar? Sim, depende muito da relação também, né? Tipo, se o casamento deles estava mal, às vezes até era normalizado, tipo, cada um ficar num canto da casa e aí, sei lá... Ela ia viajar, ia pra casa de parente e tal, e ele aproveitava pra fazer essas coisas, vai saber. Pois é, talvez ela até desconfiasse, mas não foi nada a ponto dela denunciar pra polícia ou coisa assim. E, bom, enfim, ela autorizou, né, que eles olhassem a casa. E foi aí que a polícia começou a perceber que os corpos estavam enterrados lá. Então, quando eles foram lá, eles desenterraram mais ou menos 5.000 fragmentos de ossos. Nossa! Tinha muita coisa. E, tipo, tinha gente que tava meio misturada, sabe? Cavava, jogava os ossos tudo junto. Então, assim, você achava o fêmur de uma pessoa, o crânio da outra. E aí, eles conseguiram identificar mais ou menos essas 2 dúzias. Mas eles não sabem quantas, de fato, tinham lá. Porque, como eu falei, a fazenda tinha, tipo, uma mata, né? Umas árvores ali. Então, pode ser que algumas eles tenham enterrado nesse lugar. E que a polícia nunca descobriu. Então, eles ficaram vários anos desenterrando ossos, descobrindo as vítimas, falando com as famílias. Então, era um horror aquela casa. Daí, agora, a gente vai mudar pra parte sobrenatural da história. Essa foi a parte criminal. O casal se chamava Vicky e Rob Graves. Eles estavam morando na cidade grande, e aí eles queriam morar no interior, tipo, numa cidade mais subúrbio, assim, estavam procurando uma casa maior, porque eles tinham 2 filhos adolescentes. Então eles começaram a pesquisar as casas ali pela região, e eles encontraram essa casa em específico, que era a Fazenda Fox Hollow. E aí eles chamaram o corretor levou eles pra conhecer a casa, e aí eles foram olhando a casa e eles acharam incrível, a casa era gigante, era exatamente do jeito que eles estavam procurando, tinha uma área de lazer muito grande, tinha piscina, tinha todo um gramado, assim, aquela florestinha ali do lado. Tinha coisas que eles nem sabiam que tinha. Exato, tinha muito mais do que eles imaginavam. E aí eles foram olhando a casa e o preço tava muito bom. E eles acharam meio estranho, porque eles falaram, como que uma casa assim tá há tanto tempo no mercado, o preço tá super bom, ela é super grande e não foi vendida ainda? E eles perguntaram pro corretor, né, óbvio. E aí o corretor falou, então, senta aí. E aí, nesse mesmo tempo, o casal, eles começaram a se lembrar de ter visto essa casa no noticiário. Começou a voltar tudo na cabeça deles e eles questionaram se era a casa do famoso serial killer, o Herb Baumeister. E o corretor é obrigado lá nos Estados Unidos a falar quando aconteceu um crime na casa. Então ele falou sim, ele disse que as pessoas são muito supersticiosas, que a casa nunca foi vendida por causa disso. Quando eles falavam que era a casa dele, as pessoas imediatamente desistiam. Então, era por isso, mas que nada tinha acontecido, que a polícia de vez em quando ia lá, né, porque eles precisavam terminar de investigar, como eu falei pra vocês, não tinham descoberto ainda todos os ossos. Mas era basicamente isso. E aí, os dois falaram, tá, a gente gostou muito da casa, a gente não tem essas paranoias, então eles aceitaram pegar e alugar a casa.
Enfim, né, gente? Nunca é uma boa ideia, não façam isso. Pelo menos eles alugaram, eles não compraram, né? Sim, eles alugaram. Daí eles mudaram, né? Os 2 filhos deles amaram a área livre que tinha lá. Enfim, eles ficavam jogando jogos ali na área de lazer. E eles gostaram muito. E todas as vezes eles entravam com o pé todo cheio de terra na área da piscina. Um pouco de osso. Carregava ali no chinelo. É sobre isso. E aí eles entravam sempre na área da piscina, sujava tudo. Então a Vicky tava o tempo todo tentando limpar aquela área da piscina. E aí teve um dia que ela tava aspirando toda a terra que tava lá. Enquanto ela tava aspirando, de repente o aspirador desligou. E aí ela foi olhar e ele saiu da tomada. Daí ela falou, estranho, né? Tipo, só tô eu aqui, tipo, o cabo nem tá tão puxado, eu não tô longe, né? E ela foi lá, colocou na tomada de novo. Aí ela voltou a aspirar e tal. De repente, de novo, o cabo foi puxado. E o engraçado é que o cabo tinha caído bem longe da tomada. Então parecia que alguém de fato tinha puxado com força. E ele tinha caído. E ela achou estranho. Ela fez isso uma 3ª vez. E aconteceu a mesma coisa. E aí ela falou, tá, eu acho que, né... Não é pra eu limpar a casa. Deixa eu parar. Ela achou estranho, mas até então, tipo, ela não tava achando nada fora do normal. Ela achou que era alguma coincidência, de repente, sei lá. Ela nem se tocou e puxou o cabo sem querer. O cabo. Pode a gente acontecer. sempre fica imaginando várias outras opções, né? E aí o Rob, né, nessa mesma época, ele tinha um funcionário que trabalhava na casa deles, mas ele sempre chegava atrasado. Sempre. Era... todo dia. E aí, nessa fazenda, tinha a casa principal e a casa do caseiro, que ninguém morava lá depois que eles se mudaram. Então, ele sugeriu pra esse funcionário se ele não queria mudar pra essa casa ali do lado. Ele alugava, pagava uma importância ali pra ele, ou tipo, descontava do salário. E o cara era sozinho, morava ele e o cachorro só. Então, ele super topou e se mudou pra essa casa. Ali, e todo mundo ficou morando ali na mesma fazenda. Seu coitado, gente, a maioria das coisas aconteceu com ele. Então, sim, ele sofreu bastante. Será que muita coisa aconteceu na casa dele? Então, engraçado, porque eu não sei se isso de fato aconteceu, mas uma das coisas que eu imagino é que talvez o Herb usasse essa casa pra fazer o que ele tinha que fazer com as vítimas, né? Matar as vítimas, não sei. Sim, porque a mulher ficava na casa na outra principal. Casa principal, Meu Deus, exato. fechou tudo. Sim. Então eu imagino que seja por isso. Enfim, ele se mudou no dia seguinte, né? O Rob super ajudou na mudança e tal. E aí, nesse mesmo dia, o Rob tava terminando de pintar a casa. A Vicky tava lá junto acompanhando. E ela olhou meio a longe, ali na floresta que tinha, e ela viu um cara com uma camiseta vermelha. E aí ela assustou, falou pro Rob logo em seguida. E aí o Rob não viu nada, só que daí eles falaram, é uma casa onde vivia um serial killer. Provavelmente deve ter um monte de gente curiosa querendo vir aqui ver como que é a casa. Sim. Então a gente vai ter que se acostumar com isso, né? Tipo, não tem o que fazer. E aí eles meio que deixaram pra lá essa história. Nessa noite, a primeira noite em que o Joe tinha mudado pra casa, o nome dele era Joe, não sei se eu já falei qual era o nome dele. Ele tava dormindo e ele teve um sonho muito bizarro. Ele sonhou que ele tava sendo perseguido e ele acordou muito assustado. Tipo, ele levantou rápido da cama, bateu a mão em um copo, tipo, cortou a mão dele inteira. Foi super grave, assim. E ele sonhou que tinha alguém na casa dele. Mas não tinha nada, ele acordou, não tinha nada. E aí meio que passou. No dia seguinte, o Joe tava lá na casa dele, lavando a louça. E aí ele começou a ouvir umas batidas na porta dele. Daí ele falou, deve ser, né, alguém. o Rob, de repente, né, alguém querendo. Daí ele começou a enxugar a mão pra poder ir lá abrir a porta. Só que daí a batida começou a ficar cada vez mais frequente, sabe? Daí ele falou, gente, calma, eu tô indo e tal. E a batida continuava batendo. Na hora que ele abriu a porta, não tinha ninguém. E era muito estranho, porque a última batida que ele ouviu foi no segundo em que ele abriu a porta. Como assim não tinha ninguém, sabe? A pessoa evaporou. Então ele até saiu do lado de fora, olhou assim, o cachorro dele também ficou meio desconfiado. Não tinha ninguém por perto, ele olhou pra casa da Vicky e do Rob, viu que a luz tava acesa, mas eles não estavam pra fora. Na hora que ele entrou dentro da casa, ele viu uma sombra meio que entrando no quarto dele. E aí o cachorro dele começou a latir, sem parar. Mas aí ele procurou a casa inteira, não viu ninguém, não tinha nada. Daí ele falou, eu devo ter imaginado, né? Não é possível. Sim. E deixou pra lá. Só que isso foi acontecendo vários dias seguidos. Daí fazia mais ou menos 3 semanas que o Joe já tinha se mudado pra casa. E ele tinha o costume de levar o cachorro dele pra passear todas as noites. Era meio que na beira da estrada, a fazenda. Então, às vezes, ele caminhava ali pela beira da estrada. E, às vezes, ele ia pra aquela florestinha, assim, dar uma volta. Mas não era muito frequente, né? Como era noite, ele também não ficava um pouco preocupado. Só que nesse dia em específico, eles estavam caminhando e ele viu um homem com uma camiseta vermelha ali naquela floresta. Ao longe, assim. E aí ele achou
estranho, só que aí o cachorro dele começou a correr atrás desse homem. Do homem, Sim, e o homem entrou pra mata. Aí ele falou, eu vou ter que ir atrás, né? Óbvio, Deus tipo, como que eu vou deixar o cachorro sozinho? Uhum. E aí ele foi correndo pra dentro dessa mata, e aí no meio da trilha tinha um pedaço de osso, um fêmur gigante, no meio da trilha. E ele achou estranho, porque os policiais já tinham investigado aquele lugar muitas vezes. Então, um osso daquele jeito, com certeza os policiais já teriam encontrado, sabe? Sim. Não fazia sentido tá ali no meio do nada. Mas aí ele continuou seguindo o cachorro, ele conseguiu ouvir ele latindo. E aí ele chegou numa clareira e viu que o cachorro dele parou, só que ele tava olhando pra alguma coisa que tava atrás dele e olhando muito assustado. Tipo, acuado assim, o cachorro. Uhum. E aí quando ele olhou pra trás, ele viu aquele homem de camiseta novo. vermelha, olhando pra ele assim. Só que como tava muito escuro, ele não conseguia ver o rosto. Mas na hora que ele viu esse homem, ele pegou o cachorro, os dois saíram correndo e ele entrou de volta pra casa, super assustado. E aí, na hora que ele entrou na casa, ele começou a ouvir de novo aquelas batidas na porta. Ai, meu Deus. Então, assim, ele não sabia o que estava acontecendo, ele ficou com medo, mas as batidas não paravam, e aí ele começou a ver a maçaneta meio que abrindo, sabe? Não. Alguém apertando a maçaneta pra baixo. E aí, parou, e aí, de repente, abriu, a maçaneta foi pra baixo mais uma vez e a porta abriu. A porta abriu? A porta abriu. E aí, quando ele foi pra fora, ele foi ver, tipo, ele falou, não é possível, deve ser o Rob, deve ser alguém aqui. Ele olhou pra todos os lados, ele saiu um pouco pra fora pra ver se tinha alguém, não tinha ninguém. E aí, quando ele olhou de volta pra casa, ele viu uma outra pessoa, mas dessa vez vestida com uma camiseta branca. E essa pessoa começou a correr, gritando, desesperada em direção a ele. E na hora que chegou muito perto dele, a pessoa sumiu. Credo! Bom, nessa hora, né, ele ficou muito assustado, ele decidiu que ele ia tomar uma atitude com relação àquilo. Então ele pega o cachorro dele e vai correndo pra casa do Rob e da Vicky. E a Vicky fica bem sentimental quando ele conta o que aconteceu, porque ela tinha visto esse cara da camiseta vermelha, né? Uhum. Ela se lembrou. Então, eles começam a aceitar que talvez não sejam pessoas, mas talvez sejam, sei lá, vítimas. É, exato. O primeiro pensamento deles é que era alguém assombrando eles, mas eles colocaram na cabeça deles que talvez fossem os espíritos das vítimas que estavam pedindo ajuda. Uhum. Talvez não fosse nada demais, né? Nada muito importante. E assim, um alerta de spoiler. Essa história tem um áudio assustador e ela ficou famosa por causa desse áudio, que depois vocês vão entender do que eu tô falando. Bom, daí eles começam a pesquisar, tipo, avidamente sobre as vítimas. Eles viram todo mundo, tudo que tava nos arquivos, tudo que tinha sido divulgado. E eles perguntam pra detetive do caso se ela sabia alguma coisa sobre isso. Eles mostram o osso, né, que foi encontrado no meio da trilha. E ela conta pra eles. Ela conta que, de fato, muitas das vítimas foram enterradas ali. Que muitas eles não sabem se estão ali ainda enterradas, se eles encontraram os ossos, se eles não encontraram, mas que isso aconteceu de verdade. E não tinha muito o que eles fazerem, né? Tipo, eles não falaram que, a gente tá sendo assombrado. A detetive nem ia acreditar, né? De fato. Bom, daí, a detetive também explicou pra eles que a maioria dos assassinatos aconteceu na área da piscina. Daí o Herbie levava as vítimas pra nadarem com ele ali, e ali ele estrangulava eles até a morte. Então, provavelmente, ele fazia isso quando a mulher não tava em casa. E assim, não sei se ele levava pra outra casa, mas faria sentido se ele levasse os corpos pra outra casa pra depois eu imagino, enterrar, porque se né? a mulher morava na mesma casa, como é que ela não sabia de nada, né? Sim, Ou eu acho que ele deveria... via Não, mas alguma ele coisa. deveria fazer isso quando ela não tava em casa, né? Bem provável. É. Agora, a gente tá caminhando pro final da história, mas naquela mesma noite, depois deles terem conversado sobre as vítimas, na verdade, foi no dia seguinte, né? Porque naquela mesma noite foi quando ele viu o cara da camiseta branca. Uhum. Mas no dia seguinte, o Joel tá na casa dele de novo, à noite, coitado. E ele começa a ouvir um barulho metálico vindo da cozinha. Quando ele vai ver, todas as facas dele estão colocadas assim, em cima da mesa. E a madeira da mesa tá marcada. Tem como se alguém tivesse riscado com a faca. Daí ele fala, bom, tem alguém aqui, deve ser o fantasma de alguma das vítimas. Vou embora. Não. Vou tentar me comunicar. Ah, legal. Não, maravilha. Foi exatamente isso que ele pensou. Então, o que ele fez? Ele ligou o gravador do celular e começou a fazer algumas perguntas, tipo, tem alguém na cozinha? O que você quer? Quem é você? Aquelas perguntas padrões, assim, que a gente faz. E ele não ouviu nada, ninguém respondeu. E aí, depois ele pegou o arquivo do gravador e foi passar pro computador pra ver se ele descobria mais alguma coisa. E aí, ele ouviu uma voz falando, o casado. Em inglês ficaria a voz falando The Married One. E aí ele foi pesquisar entre as vítimas qual das vítimas era casada. Pra ele descobrir, né, quem era. E ele descobriu que todas as vítimas eram solteiras. A única pessoa casada era o Herbie. Meu Deus.
Sim. Era ele lá? Era ele. Ai, que horror! Eu fico arrepiada. Essas notícias daí, né, de assombração, esse caso, esse áudio principalmente, se popularizou muito. As pessoas... Tem um áudio na internet? Tem um áudio na internet. E aí viralizou e, tipo, foi tema de muitas investigações paranormais. Eles acabaram se mudando de lá, mas o Joe, em específico, foi uma pessoa que continuou cuidando da casa. Ele não morava lá, mas as pessoas, tipo, investigadores paranormais e demonologistas e todo esse tipo de coisa. Essas pessoas que queriam visitar a casa, né, e estudar, ele auxiliava, ele contava a história e ele contou várias coisas bizarras que continuaram a acontecer com ele quando ele tava na casa. Ele disse que teve uma vez que ele tava na piscina e ele sentiu uma mão gelada puxando o pescoço dele pra baixo, como se fosse pra ele se afogar, da mesma forma que o Herb fazia, né, de estrangular as vítimas na piscina. Meu Deus. E aconteceram várias coisas bizarras. Teve uma equipe paranormal que ficou 6 meses na casa só fazendo investigações. Então lá é um lugar que tem muita atividade mesmo. E até hoje é assim, não mora ninguém mais lá, é só usada pras investigações. Mas é esse o final da história. E estão lá até hoje, Sim. investigando. Então, as pessoas vêm e vão, né? Esses ficaram 6 meses e já saíram de lá. Sim. Mas quem quiser investigar pode ir. E tem as pessoas que apresentam a casa e tal. E é uma casa assombrada. Meu Deus, e o cara ficou lá, então. Bom, provavelmente a pessoa da camiseta vermelha era ele? Provavelmente. E aí o da camiseta branca, eu imagino que seja uma das vítimas que tava gritando porque Sim, devia estar socorro. pedindo ajuda. E como muitas das vítimas nunca foram encontradas, muitas das almas podem estar tentando fazer serem encontradas, né? Porque, tipo, até hoje eles ainda acham corpos lá? Eu não sei se até hoje, mas eu imagino que ainda porque, deve... Tipo, Eu acho que eles nem devem investigar tanto mais, porque já passou muito a tempo. investigação já concluiu, né? O cara já... Sim, mas pelas investigações, tem pessoas que eles acreditam que o Herb matou, mas que nunca foram encontradas. Sim. Então eles acham que deve estar em algum lugar da propriedade. Ele nunca confessou nada? Não, porque ele se matou. Sim. Esqueci essa parte. Ele nunca É falou verdade. nada sobre isso. É verdade. Uhum. Agora a gente vai falar do John Wayne Gacy. 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 Ele era gay, né? Ou bissexual, enfim. Não sei. Eu não sei, mas... Mas ele chegou a admitir pra mulher dele em um momento que ele era bissexual. Então pode ser que ele seja bissexual realmente, vai saber. Mas ele foi um assassino em série dos Estados Unidos, um dos mais conhecidos. Conhecido como palhaço assassino. Ele inclusive foi uma das pessoas que inspirou o Witch. Ele foi acusado de matar, estuprar pelo menos 33 pessoas entre 72 e 78 no condado de Cook, em Illinois, que é a região metropolitana de Chicago, tá? Ele ficou conhecido como palhaço assassino porque ele, em algum momento da vida dele, ele trabalhava, né, tipo, voluntário, ele era voluntário em algumas festas infantis, hospitais, arrecadação de fundos pra crianças e tal. E ele ia nesses eventos como palhaço. E aí ele tinha 2 personagens, que era o palhaço Pogo e o palhaço Patches. E aí o Pogo era um personagem que ele criou que era o palhaço mais feliz, mais alegre e tal. E o Patches era um palhaço mais sério. Ai, gente, é tipo o padrão que a gente tem medo de palhaço, né? A gente tá em festa infantil e tal. Exatamente. E daí depois vocês vão olhar as fotos e vocês vão entender por que as pessoas começaram a ter medo de palhaço. Ai. Porque a pintura que ele fazia... É horrível! É horrível, dá Nossa, muito medo. Dá muito medo. Dos 2, inclusive. Mas enfim, dependia muito do humor dele, assim, de qual era o humor dele do dia pra ele decidir se ele ia de Pogo ou de Patch. Bom, como eu falei, ele nasceu, né, em Chicago no dia 17 de março de 1942 e ele era o segundo filho e único menino, né? Ele era filho do John Stanley e da Marion Elaine Robinson, que era a dona de casa. Ele era muito próximo das irmãs e da mãe, mas a relação dele com o pai era muito difícil. Tipo, o pai dele, ele era alcoólatra e ele agredia tanto ele quanto a mãe fisicamente. Ai. Então, ele, desde a infância, ele Sofria com isso. Bom, o pai dele, ele era muito severo e ele chegou a falar várias vezes pro filho, quando ele era criança, que, tipo, ele não gostava dele, que ele era um mariquinha, que ele era um viadinho, Ai, tipo... coitado, quer exatamente. dizer, eu não acho ele coitado, mas nessa situação... Ele era uma criança ainda, né? Então, a até gente dá. até dá pra entender, mas depois... Pesado. Fica pesado, exatamente. Ele sempre comentava pro Gacy também que ele nunca era bom o bastante, então o Gacy, ele queria muito bem, ele sempre queria ir bem na escola, mas ele não conseguia, ele sofria muito bullying na escola também por conta disso. Quando a mãe dele defendia o filho, né, do pai,
Ele chamava o próprio filho de filhinho da mamãe, tipo, esse tipo de coisa. Então ele tinha uma relação muito conturbada com o pai. Teve um fato que aconteceu quando ele tinha 6 anos de idade. O Gacy, ele chegou a roubar um brinquedo, tipo um caminhão, assim, de brinquedo de uma loja. E a mãe dele fez ele voltar na loja, entregar o caminhão. E o pai dele, quando soube disso, surrou o filho. Tipo, né, enfim. E foi nesse incidente, inclusive, que ele chegou a chamar ele de filhinho da mamãe, marica e tal. Mas teve um segundo incidente, que foi, acho que o que virou, assim... Como eu posso dizer? Que virou a relação dele com o pai. Porque em 1949, o pai do Gacy ficou sabendo que o filho e um amigo dele foram pegos abusando sexualmente de uma menina. Um pouco mais nova que eles. E eles eram crianças ainda, né? Bom, quando o pai ficou sabendo, ele chicoteou o filho como punição. Que horror! E nesse mesmo ano, o Gacy, ele também foi abusado sexualmente por um amigo da família. Do pai, será? Não sei se era do pai ou da mãe. Tipo, era uma pessoa que tava sempre na casa deles. Exatamente. Era um empreiteiro e ele levava o Gacy pra andar de caminhão, passear e tal. E nessas ele abusava do Gacy. Gente, eu já vou deixar aqui alerta de gatilho, porque essa história, ela é bem pesada. Tanto da infância dele, quanto depois das coisas que ele faz. Então... É muito pesado, gente. Tem que ter um pouco de estômago. Esse incidente, propriamente, do abuso, né, do amigo da família, o Gacy nunca contou pros pais, porque ele tinha medo do que o pai podia fazer com ele. Então foi aí que ele começou realmente a temer o pai e a esconder as coisas que aconteciam da família. Nossa, é que às vezes o pai dele não ia acreditar nele, né? Era exatamente isso que ele pensava, que o pai dele ia bater nele por ele ter sido abusado. Em 1960, quando o Gacy fez 18 anos, ele começou a se envolver na sociedade. E isso é algo que acompanha o Gacy durante toda a vida. Ele era um cidadão, assim, exemplar. Todo mundo gostava dele, ele era envolvido na comunidade, ele era envolvido com as causas. Então, assim, se tu olhasse pra ele como pessoa, tu não tinha nada do que falar dele, entendeu? Tipo, ele era uma ótima pessoa. Ele era um palhaço de festa infantil, né? Exatamente. Ninguém desconfia do palhaço. Exatamente. Nessa época ele ainda não era palhaço, mas com os 18 anos foi quando isso tudo começou. Ele virou assistente de fiscal eleitoral para um candidato do Partido Democrata lá dos Estados Unidos, que era da vizinhança dele. Essa atitude dele fez ele ganhar mais críticas do pai ainda, que chamou ele de inseguro, de iludido, que ele ia se envolver com política e tal, isso não ia dar em eu nada. achei que ele ia achar que era legal, porque trabalhar pro governo, né? Não, ele nunca conseguiu, assim, uma aceitação do pai, pelo menos até essa época, né? Em 1962, 2 anos depois, ele largou os estudos no último ano, que também é algo... Por que tu larga os estudos no último ano? E ele se mudou pra Las Vegas. Tipo, o Gacy fugiu de casa total. Não fugiu de casa, mas tipo... Se mudou. Foi embora e... Adeus, não quero mais saber de ninguém. Ele começou a trabalhar como atendente de necrotério. Gente. Exatamente. Nossa, essa profissão, gente... Tem que ter estômago, hein? Tem que ter estômago, tem que ter coragem também. Nossa, pra tu coragem. ficar no necrotério. Principalmente porque ele chegou em Las Vegas e aí, né, o dono lá do necrotério ficou sabendo que ele não tinha lugar pra ficar ainda, porque ele recém tinha chegado lá. E ele falou assim, não. Não. Ele não foi dormir no necrotério. Ele foi morar. Tu pode morar aqui, no necrotério. O que tu acha? E o Gacy falou, ótima ideia. Não vou precisar pagar aluguel e tal, vou morar aqui. Fariam, gente? Quem faria? Não, jamais. Ele dormia na cama, numa salinha que ficava atrás da sala de embalsamento dos corpos. Jesus amado. Qual a chance? Imagina os barulhos que ele devia ouvir à noite. Ele, inclusive, depois que ele foi preso, ele chegou a confessar que nesse momento da vida dele, ele abria os cadáveres de noite, via os cadáveres. Inclusive, tinha um momento que teve um cadáver que era de um adolescente, homem, né? Tipo, um jovem adolescente. E ele fez, tipo, cuddles, sabe? Tipo, conchinha. Foi dormir de conchinha com o cadáver. Eu acho até um pouco triste isso. Porque ele devia se sentir muito solitário, né? Ai, eu não sei. Não é? Não, com certeza ele deveria se sentir solitário por ter sido, né, abandonado pelo pai, basicamente. Ele sempre quis essa aprovação do pai e nunca teve. Mas ele foi dormir de conchinha com um cadáver. Então, tipo assim... E foi nesse momento, né, que ele tava dormindo ali, abraçado com um cadáver, que ele teve, tipo, um estalo, assim, na mente. Um choque. E foi aí que ele começou a pensar, tipo...
que ele tava fazendo uma coisa errada, entendeu? Foi nesse momento que ele percebeu, cara, bom, né? isso não tá certo. Eu não posso contar isso pra ninguém, entendeu? Tipo assim, não, eu vou parar de abraçar cadáveres e agora eu vou matar pessoas. Foi quase isso, porque esse senso, né, esse choque fez com que ele ligasse pra mãe dele no dia seguinte e pedisse pra voltar pra casa. Porque ele ficou meio que assustado com ele mesmo, eu imagino, sabe? Por ele estar fazendo esse tipo de coisa. E aí a mãe dele falou com o pai dele permitiu que ele retornasse pra casa, ele voltou pra Chicago, pra morar lá. Depois do retorno dele, né, apesar dele não ter completado os estudos, ele foi aceito num college de business, que é tipo... Uma universidade, assim. de administração, assim, sabe? E ele começou a estudar na Northwestern Business College. E ele se graduou lá em 1963, nesse college de business. Ele conseguiu um cargo, né, de gerência numa empresa de calçados, e essa empresa de calçados depois pediu que ele se mudasse pra Springfield. Que ele ia ter Parece um cargo... a cidade dos Simpsons, não é? É o nome da cidade dos Simpsons, inclusive. E ele foi pra lá pra, tipo, trabalhar como vendedor. Lá ele também foi promovido pra gerente do departamento, e em março desse mesmo ano ele ficou noivo da Marilyn Myers, que foi a primeira esposa dele, que era uma colega de trabalho lá do departamento em que ele gerenciava. Depois de 9 meses, eles se casaram em 1964 e, logo após o casamento deles, o sogro dele comprou 3 franquias do KFC. Nossa! Exatamente. E aí ele começou a trabalhar no KFC. O dono convidou ele pra administrar esses restaurantes e tal. Ele tava, tipo, largou o emprego do calçados e começou a se dedicar a isso, até porque dava muito mais dinheiro pra eles e tal. E era um negócio da família, digamos assim, que era do pai da esposa dele. Bom, durante o casamento dele com a Marilyn, ele se juntou a uma organização civil também que se chama JACES, que é tipo uma organização de jovens líderes, assim, sabe? Tá. E aí lá ele começou a atuar na comunidade também, e ele inclusive cresceu muito nessa organização, tipo, ele foi subindo de cargo muito rápido. Sim, ele fez bastante coisa, né? Ele fez bastante coisa, ele era muito envolvido socialmente, assim, na comunidade. Ele foi subindo de cargo, ele tinha vários amigos, ele passava muito tempo lá com esses amigos e tal, ele gostava bastante, era tipo um hobby, mas era um segundo trabalho, basicamente. Tá, ele não era mais tão sozinho, então. Ele não era mais tão sozinho, exatamente. E foi aí, né, nesse mesmo ano, que o Gacy teve a primeira relação homossexual dele, segundo ele mesmo, porque ele consentiu, e isso é a palavra dele, então a gente não sabe se é verdade ou não, tá? E a gente desconfia disso por conta das coisas que ele vem fazer depois, de se foi consentimento ou não, porque ele disse que um cara dessa sociedade, né, do JACE de Springfield, chegou nele e tal, e eles estavam, tipo, numa casa, e aí ele ofereceu pra fazer sexo oral enquanto ele tava, o Gacy tava bêbado. E aí o Gacy consentiu e aceitou. Consentiu? Consentiu. E aceitou isso. Nesse mesmo ano, ele foi eleito como o terceiro principal JACE do estado dele. Então, tipo, ele era muito importante. Ele era bom no que ele fazia. Ele era bom no que ele fazia, exatamente. Mas era aquela coisa, ele traía a mulher e tal, tinha toda uma outra trabalho, vida. Né, no caso. E foi nesse momento que o JACE descrevia que a vida dele tava perfeita. Tipo, nada dava errado, ele traía a mulher não sabia, tipo, entendeu? Tava tudo bem. Pra ele tava tudo ótimo. Os outros que se ferrem. Então, a mulher dele nem imaginava, então. Cara, eu não sei, porque tinha um outro lado da vida deles que, tipo assim, eles tinham essa vida perfeita, né? Tudo se dava bem. Foi nesse momento, inclusive, que o pai dele chegou a falar pra ele que ele tinha orgulho do filho. Então foi a primeira vez que o Gacy teve algum tipo de credibilidade com o pai, né? Porque o pai via. Sim, mas ele tinha uma outra vida, que, tipo assim, ele e a mulher participavam de casas de swing, sabe? Trocas de casais. Gente. Daí tinha todo um lance com prostituição, pornografia, uso de drogas. Então, gente, nessa mesma época, né, que ele tava envolvido com todas essas polêmicas, mas meio que ninguém sabia, ele tinha um clube desses homens, né, desse JC, que ficava no porão dele. Então eles faziam reuniões, jogavam jogos, tinham pornografia, usavam drogas, chamavam prostitutas. Então, tipo, acontecia de tudo lá. X. Um pouco pior que o Projeto X. O Gacy, ele também sempre procurava empregar no KFC que ele gerenciava meninos jovens e atraentes. Que ele, tipo, que era o meio que o estilo dele. Interessezinho. Que ele já tinha um interesse.
ele acabava por chamar esses meninos pra socializar com o bebê e tal. E quando tu é adolescente, um adulto tá te oferecendo bebida, tu acha isso super legal. Sim, tipo, com certeza. vamos beber, vamos lá, curtir e tal. Então, tipo, pros adolescentes era, nossa, muito Maravilhoso, legal. né? E o Gacy era, tipo, um adulto super legal, tipo, super jovem, que, tipo, sabe? Eles adoravam o Gacy. Devia ser aquele cara que dava bebida pra todo mundo, ia comprar bebida pra quem era menor de idade, né? Bom, muitos desses adolescentes, né, no porão do Gacy, eles eram alcoolizados. E o Gacy tentava fazer algo sexual com eles, meio que testava eles, pra entendeu? Ver se eles iam aceitar pra ver se eles iam aceitar ou não. Então, tipo assim, se eles aceitavam, pra ele era lucro. Mas se eles, tipo, ficavam, meu Deus, o que é isso? Ele deixava quieto também. Não, ele falava, é uma piada. Tipo, ele fingia que tava brincando Ele fingia que tava brincando. Tipo, não, jura, pelo amor de Deus. Que sabe? creepy. Totalmente. E aí ele ia levando dessa forma, assim, tipo, a esses abusos, né? Esses abusos que ele fazia nesses adolescentes. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os primeiros crimes do Gacy. Em agosto de 1966, foi quando o Gacy cometeu a primeira agressão sexual dele, ainda nessa cidade. A vítima foi um menino de 15 anos que se chamava Donald Voorhees. Nossa, é o sobrenome do Jason. Jason Voorhees, né? Sério? Tem o nome aí? Olha. É o sobrenome do Jason. Ai, que estranho. Muito! É exatamente o mesmo nome. O Donald, ele era filho de um colega do Gay, eu ia falar do Jason, de um colega do Gacy, um colega JC, daquele mesmo, né, clube lá da sociedade e tal, dos líderes. O Gacy atraiu o Donald pra casa com o pretexto de tipo, vamos lá em casa ver um filme, que era um filme pornográfico. E é aquela coisa, né, um menino de 15 anos achava que tipo, eu vou beber, eu vou curtir Tem e tal. muita noção Não de tem noção. consequência, né? Não tem noção das consequências disso. E aí o Gacy embebedou ele e convenceu ele a fazer sexo oral nele. Ai, meu Deus. Ele tipo meio que falou, antes de tu ter experimentos com mulheres, tu tem que fazer com homens. Tipo, meio que falou, tipo, tu não sabia... ele. Tipo, tu não sabia disso? Tipo, convenceu mesmo pela inocência dele, porque ele só tinha 15 anos, entendeu? Que dó, gente. Esse foi o primeiro caso, e depois disso teve vários outros, principalmente dos empregados ali do KFC, desses jovens. E ele também chegou a falar que ele era contratado pra fazer pesquisas homossexuais em jovens. Tipo, como se fosse uma pesquisa científica, e que essa pesquisa tinha, tipo, se tu participasse dessa pesquisa, o instituto te pagava $50. Que cínico, gente! Sim. Agora me diz qual a chance. O dono do KFC, ele, tipo, tá fazendo pesquisa Não, mas científica. eu entendo, porque uma pessoa de 15 anos, não vai óbvio saber. que vai acreditar, Não, né? com certeza. A gente com 15 anos acreditaria. Com certeza. Ainda mais que tinha um pagamento, né, de $50. Ele pagava. Na época, Ele pagava de fato, assim. Pagava de fato. Era $50 naquela época, hoje daria em torno de uns $400. Então, tipo, era um valor era grande. bem alto. Era mais ou bem menos alto. R$3 mil. Não, mas uns $100 mil, $4 mil. Ai, que susto. Por um momento eu fiquei, nossa. Não, $400 dá mais ou menos uns R$100 mil hoje em dia. Hoje em dia tá dando, exatamente. Bom, em março de 1968, o Donald contou pro pai dele o que o Gacy tinha feito com ele. E aí, né, foi envolvido a polícia, o Gacy foi preso, acusado de sodomia oral. Eu acho que existe isso. Eu sodomia não sei direito. oral. É que é um crime que tem nos Estados Unidos, aqui não tem. Não, aqui não tem. É um nome, né? Que É um nome diferente. Nos Estados Unidos. Aqui seria abuso sexual, né? O Gacy, ele negou completamente. Ele falou, tipo, não foi eu. Até porque ele tinha uma reputação social, entendeu? A história começou a ir pra mídia da cidade. Até então ele tava bem, né? Nos empregos. Exato, e ele, tipo, tinha uma reputação ali até política por estar envolvido nessas organizações. E ele falou, não fui eu. Tanto não fui eu que vamos fazer um teste de polígrafo. Ele falou pra polícia. E ele passou. Daí a polícia falou assim, então vamos fazer. E aí ele, agora eu vou ter que fazer. Aí ele foi fazer o teste de polígrafo e ele não passou no teste. Ele não passou. Não passou no teste. Não passou no teste de polígrafo. E aí ele foi preso. Mas que burro também, né? Ele que sugeriu ele não conseguiu passar. Eu acho que ele achou que ia conseguir, entendeu? Mas não. Ele não passou. E aí ele foi no dia 30 de agosto... esse detalhe é importante. No dia 30 de agosto de 1968, o Gacy convenceu um outro empregado do KFC, inclusive deu dinheiro pra ele ir lá e bater no cara que era a testemunha do caso. Sim. Pra não testemunhar. Pra ele não testemunhar. Pra e desistir. deu certo. Não, porque o menino conseguiu fugir.
Ah, então ele não bateu. Bateu, mas, tipo, o menino conseguiu se embora. livrar, Tá. assim. E aí, isso também, ele foi acusado também de tentar, coagir a testemunha. Ah, sim. Exatamente. Então, isso ainda adicionou mais coisa pra pena dele. Bom, ele foi condenado, ele foi preso, ele começou a se envolver politicamente dentro da cadeia. Gente, uma coisa que vocês precisam entender desse caso é que o Gacy, ele era muito envolvido, ele tinha uma lábia muito boa, ele convencia as pessoas muito facilmente, entendeu? Então ele era uma pessoa muito, muito rápida, muito esperta, assim, sabe? Sagaz, literalmente. Então ele começou a se envolver. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, tá? Esse é um detalhe importante também, nessa época. E aí ele começou a se envolver, tipo, ele foi chefe de cozinha da prisão, ele conseguiu um salário melhor pros prisioneiros que trabalhavam. Ele devia ter um relacionamento bom com os policiais, de repente. Tinha um relacionamento bom com os policiais, então ele teve, tipo assim, o melhor tratamento dentro da prisão, tanto que ele cumpriu só 18 meses da pena de 10 anos. Nossa! Ele foi solto, e logo depois dele ser solto, como se diz? Tipo, a ficha criminal dele foi oculta. Então ele começou do zero. Ele não tinha antecedente. Então ele podia conseguir um emprego, ele podia viver normalmente como se nada tivesse acontecido. Gente, que manipulador, sério. Muito louco isso. Tipo, pra mim isso é bizarro. Porque, tipo, como que ele abusa sexualmente alguém e ainda assim ele consegue, a pena de 10 anos, ele consegue sair em 1 ano e pouco, e ainda assim a ficha dele é oculta. Ele deve ter sido, tipo, a pessoa mais perfeita e exemplar dentro da prisão, que, tipo, devem ter imaginado que, não, ele não fez por querer. Enfim, né? Vai saber os esquemas que tem lá dentro. Não, foi exatamente isso que aconteceu. E nesse meio tempo que ele foi preso também, a mulher dele, que já tinha tido 2 filhos, eu acho que eu não contei essa parte, né? Eles tiveram 2 filhas juntos, e a mulher dele se separou, né? E pediu, tipo assim, a guarda exclusiva, né? Que se chama, também, dos filhos, e aí ela ganhou, e essa foi a última vez que ele viu a esposa e as filhas. Graças a Deus. Desde então, do resto da vida dele, ele nunca mais viu elas. Que, inclusive, elas poderiam muito bem ter escrito um livro que tu falou sobre como ser filha dele. Porque elas não sabiam e eram crianças, né? Então, imagina crescer, né? Sabendo que o teu pai fez tudo isso. Não consigo nem imaginar. Bom, com o apoio financeiro da mãe dele, ele chegou a comprar uma casa numa área ali do condado de Cook, né? E ele se tornou noivo de Carol Huff. A segunda noiva dele. Que era uma mulher divorciada e que já tinha 2 filhas pequenas também. Ele namorou, tipo, bem pouco com ela, e aí já pediu em casamento, já casaram e tal. E depois disso eles se mudaram pra uma outra casa ali também perto. E ele deixou o trabalho dele de cozinheiro, que ele tinha arrumado logo depois que ele saiu da prisão. E ele criou uma empresa, na verdade. Era uma empresa de design de interiores. Nossa, ele era bem eclético, né? Cada hora ele fazia uma coisa. Super eclético. Mas assim, ele era tão bom em design de interiores que a empresa dele começou a prosperar tanto que ele largou o trabalho dele de cozinheiro por conta disso. Nossa! Pra cuidar da empresa. A empresa dele faturava $200 mil em 1978. Isso hoje é quase $800 mil. Nossa, é muita coisa. É quase $1 milhão de dólares. Querendo ou não, ele era bem sucedido, né? Ele era bem sucedido. Tipo, era aquela coisa, ele tinha uma lábia muito boa, ele convencia as pessoas muito facilmente, né? Ele era uma Péssima qualidade pra um serial killer. Péssima qualidade pra um serial killer, mas muitos têm, né? Muitos têm, a maioria tem, né? A maioria tem, Acho que bizarro. pra ser serial killer você tem que ter boa lábia. Nossa, e ser sociável, né? Tipo... Mas tem alguns que não são sociáveis, né? Ser sociável tem alguns que não são, é verdade. Mas os que mais assustam são os que são, né? Porque a gente nunca imaginaria que uma pessoa... Pode estar no nosso meio, né? E a gente não sabe. Ele começou a se envolver socialmente de novo na sociedade, tipo, que ele tinha que provar que ele era uma boa pessoa, basicamente. E ele se tornou ativo na política pelo Partido Democrata de novo, que nem ele tinha sido anteriormente. E é isso, tipo, ele começou a se desenvolver na sociedade, a empresa dele começou a crescer. Eles também sempre contratavam... A desculpa que eles davam, que ele dava, na verdade, é que ele só contratava jovens, tipo assim, bem encorpados. Sei, o físico mais... Como se fala? Atléticos, físico-atlético. Porque como ele trabalhava numa construtora, ele precisava de pessoas fortes e tal. Mas era exatamente esse o tipo dele, entendeu? Tipo, os jovens que ele ia atrás e enfim, fazia todas aquelas coisas. Credo. E foi aí também que ele começou a trabalhar como palhaço. Ele se filiou a Jolly Jokers,
que o intuito era a arrecadação de fundos e visitar crianças doentes em hospitais e tal. E foi aí que ele criou o Pogo e o Patches, né, o personagem palhaço dele. E ele mesmo aprendeu a aplicar a maquiagem nele mesmo. Ah, tá. Nossa. A maquiagem era horrível, mas se você for ver, tipo, eu não conseguiria fazer em mim. Não, eu também não. Tipo, nossa, era demais. Bem simétrico e tal, né? Bom, e foi aí que ele começou a atuar em diversos hospitais. Tipo, tem várias fotos dele como palhaço e tudo mais. Horror. Inclusive, ele tem uma foto com a primeira-dama dos Estados Unidos naquela época. Meu Deus! Porque ele era tão envolvido politicamente que quando acho que ela foi visitar lá a cidade, ele conseguiu tirar foto. E, inclusive, um detalhe bem importante é que pra tu conseguir tirar foto com a primeira-dama, o serviço secreto precisa fazer, tipo, um check do teu nome. E eles fizeram e eles não nele. nada. Não, ele passou. Porque tava oculta a ficha criminal. Exatamente. Então, tipo absurdo. assim, imagina pra depois, né, que tudo que ele fez foi revelado, o presidente, a primeira-dama tem uma foto com esse serial killer. Imagina, gente, ela depois. E, inclusive, horrível pra imagem do presidente. Com certeza. Bizarro, né? Deixou passar um serial killer pesado pra tirar foto. Pesado. Bom, em 1975, foi quando ele falou pra esposa dele que ele era bissexual, inclusive... Mas ele já não tinha separado? Não, essa é a segunda esposa. Ah, a segunda, tá. A segunda esposa. Ele tinha dito pra ela que ele era bissexual, e inclusive uma noite ele encontrou ela, eles, né, tiveram uma relação sexual, e ele falou assim... Depois da relação, ele olhou pra ela e falou, essa vai ser a última vez que a gente faz sexo. Que aí ele admitiu que você assumiu. E ela aceitou, tipo, ela ficou, tá. Bom, ele passou a ficar a maior parte, depois disso, na empresa, trabalhando tarde. Então ele não ficava muito mais tanto em casa. Inclusive também notou que, tipo, ele fazia vários encontros com adolescentes na garagem dele, lá da casa. E ela não falava nada. Não falava nada. E ela também encontrou pornografia gay dentro da casa dela. Ah, tá. E foi aí que ela ficou, tipo... Essa segunda esposa dele, ela é bem enigmática, assim, porque... Bom, enfim, depois vocês vão entender por quê. Bom, agora a gente vai pros primeiros assassinatos que ele cometeu. O primeiro foi o Timothy McCoy. No dia 2 de janeiro de 1972, o Gacy, ele, né, encontrou esse rapaz que tinha 16 anos na época num terminal de ônibus ali perto de Chicago, que era onde eles estavam morando, né, na região, tipo região metropolitana de Chicago. Ele trouxe o McCoy, né, pra casa, porque assim, ele falou assim, tu tá aí esperando o ônibus e tal, tá tarde, é perigoso, eu moro aqui perto, tem vários quartos sobrando, tu pode ficar lá em casa e amanhã tu pega o ônibus. Nossa, qual a chance? E aí ele ficou, ele achou uma boa ideia e ele foi. É numa dessas que você morre, literalmente. É numa dessas. Bom, aconteceu que no dia seguinte, o Gacy tava dormindo no quarto dele e ele acordou com o McCoy na porta dele com uma faca na mão. E aí ele foi pra cima do McCoy, tipo, começou a bater no McCoy. Por que, gente, que o menino fez isso? O McCoy chegou a cortar a mão do Gacy, né, a rasgar e tal, e aí ele bateu a cabeça do McCoy na parede e tal, chutou ele, enfim, e acabou matando ele. Então, esse caso foi meio que legítima defesa. Então, vamos chegar lá. Ele esfaqueou o McCoy no tórax e tal, e ficou tipo, meu Deus, né, o que aconteceu aqui? Ele saiu, foi pra cozinha e ele viu que, tipo, a mesa tava posta, tinha um bacon que tava pra ser cortado. Gente, nossa! E tinha ovos fora da geladeira. Ele tava querendo fazer um café da manhã pra ele. Ele ia fazer café da manhã e aí ele acabou matando o menino. Achando que o menino tava ameaçando ele. Ai, meu Deus do céu. Bom, o Gacy acabou pegando o corpo do McCoy, colocou, tipo, num porão, não era bem um porão, mas é tipo um porão que ele tinha, jogou ele lá e cobriu de concreto. E a mulher não morava na casa? Morava. E ela... Agora, é aí que eu me pergunto, aonde está ela nesse momento? Não sei. Bom, e foi nesse momento, nesse primeiro assassinato dele, que ele entendeu que ele tinha, como posso dizer, um orgasmo quando ele assassinava alguém. Ele tinha um prazer. Um prazer imenso. Tipo, que ele entendeu que... Como se a vida dele fizesse sentido naquele momento. Ele gostou muito, né? Depois. Nas palavras dele, ele falou assim, abre aspas, foi quando eu percebi que matar era definitivamente a excitação. Ai, que pesado. Bem pesado. Ali por 1975, os negócios do Gacy estavam expandindo muito rápido e ele mesmo admitiu que ele passou a trabalhar, tipo assim, 16 horas direto, porque ele tava bombando muito nos contratos e tal, e recebendo muito dinheiro. E ele também admitiu que foi nesse mesmo ano que ele começou a aumentar essas pegações, que ele chamava, tá?
A palavra que ele dava pra quando ele assediava alguém era pegação. Tá. E foi aí que isso ficou intenso. Mas não necessariamente matar, era mais abusar das pessoas. Mas ele matava. Tá, ele fazia os dois. Ele fazia os dois. Menos quando ele não conseguia matar a pessoa. Ele tinha 2 truques, tá? O primeiro era o truque da algema. Tinha um menino que também ele contratou pra trabalhar lá na empresa dele, na construtora dele. E aí o menino também não tinha casa. Ele falou, não, pode chegar na minha casa e tudo mais. Mesma história. E aí ele acabou descobrindo que era aniversário do menino naquela noite. E ele falou, não, a gente tem que comemorar, é teu aniversário. E aí eles começaram a beber e tal. E ele devia ser muito gente boa com as pessoas pra elas aceitarem, né, ir na casa dele. Era aquela coisa, ele tinha uma lábia incrível. E aí ele falou assim, quem não gosta de um palhaço no aniversário? Ele foi lá, colocou roupa de palhaço e tal. Mas tá me zoando, gente. Se alguém aparece com roupa de palhaço na minha frente, juro por Deus, eu pulo pela janela. Esse menino tinha 18 anos ou 19 anos na época, mas ele se vestiu de palhaço e ele tinha o truque da algema, que ele mostrava, tipo, vou fazer uma mágica. Ele falava assim, ele botava as mãos pra trás, prendia a algema e aí ele se libertava da algema magicamente. Mas o que as pessoas não sabiam é que ele tinha a própria chave da algema na mão e ele se libertava com a chave. Né? E ele falava assim, vou fazer em você. Vou te ensinar, tu quer aprender a fazer o truque da algema, a mágica? E aí nunca mais desalgemava. E aí a pessoa ficava, claro que eu quero. Aí ele algemava a pessoa e tal, e botava a mão pra trás, e aí ele chegava na pessoa e falava assim, o truque é que tu tem que estar com a chave. E você não tá, no caso. Tu acredita nisso? Ele falava isso pra pessoa. E aí a pessoa depois já pensou, a pessoa pronto, tá algemada. É isso... É isso. Esse era o primeiro truque dele. Nesse caso em específico que ele fez com esse menino de 18 ou 19 anos, que eu não me lembro direito, ele falou assim, e agora eu vou te estuprar. Ai, gente, que horror. E aí o menino, ele fazia, tipo, treino de jiu-jitsu, algum tipo de luta, que eu não me lembro qual que é agora. E aí ele conseguiu, tipo, derrubar o Gacy, conseguiu pegar a chave e se libertar. Conseguiu se libertar da algema. E fugiu. E aí o Gacy falou assim, o que você tá fazendo? É uma brincadeira. Meu Deus, é uma brincadeira. Tipo, inventou aquela mesma história de que é uma brincadeira, meu Deus, né? Fazia tudo parte, não acredito que tu acreditou. E ele acreditou, ele não saiu da casa do Gacy. Gente, como que pode? Ele dormiu lá de novo. E aí teve um segundo incidente em que o Gacy tentou também prender ele no quarto. Ele chegou no quarto, tentou estuprar ele de novo. No mesmo dia? Não, já era um outro dia. Mas ele continuava dormindo na casa do cara. Continuou dormindo. E aí, nesse segundo incidente, o menino lutou com o Gacy de novo. E aí o Gacy falou pra ele assim, tu não sabe quem eu sou, é melhor tu me dar o que eu quero. Ai, daí ele já mostrou o outro lado dele. Já mostrou o outro lado. E aí, depois disso, o menino foi embora, mas o menino ainda trabalhava esporadicamente, assim, pra empresa do Gacy depois disso. Que louco. E aí, o segundo truque dele era o truque da corda, em que depois dele meio deixar a pessoa zonza, assim, ele matava a maioria das vítimas asfixiadas por uma corda. Tá. Por isso que se chamava o truque da corda, que ele mesmo deu o nome, inclusive. Aí, teve várias vítimas depois disso. Quase todas desse mesmo modus operandi. Ou ele achava a pessoa na rua, ou era alguém que trabalhava na empresa dele, as pessoas começavam a assumir, as pessoas que trabalhavam na empresa dele, e todas ele matava, abusava, matava, e tocava nesse porão e botava uma camada de concreto em cima. E teve algumas vítimas também que ele fazia, tipo, um embalsamento dos corpos. Então, assim, até hoje nunca ficou muito claro qual vítima ele só tacava concreto e qual vítima ele fazia isso. Mais, tipo, meio que não tinha uma lógica. Ele fazia conforme ele queria, a gente acha. Ele, inclusive, cogitou, tinha tanto corpo lá dentro do porão, que ele cogitou em passar os corpos pro sótão. Nossa! Porque começava a vazar, tipo, os corpos em decomposição. Líquido, né? Exatamente. E aí ele mesmo falou isso, que ele cogitou isso, ele pensou, não, é melhor não, porque vai começar a vazar, vai cair pelo teto. Vai dar umidade na casa. Exatamente, não vai ser bom. As 5 últimas vítimas dele, ele começou a jogar o corpo no rio... Os corpos. No rio The Plain, o nome do rio. Que ele confessou, inclusive, mais tarde pra polícia, em que ele colocava os corpos lá. Bom, e aí tu te pergunta, onde é que tava a polícia nesse meio todo? Que as pessoas sumiam, nada acontecia, ninguém sabia o que estava acontecendo. Bom, tudo começou a acontecer quando um jovem que trabalhava numa farmácia, a mãe dele estava esperando ele no carro, porque ela ia levar ele pra casa. Ele chegou pra mãe e falou assim, um cara tá me oferecendo um trabalho que paga $5 a hora numa construtora. Vem aqui, Aninha. Vem.
Ela tá conversando, gente. Tá conversando, vamos aceitar. É. E aí ele falou pra mãe, tem um cara que tá me oferecendo $5 a hora, que era tipo o dobro do que ele ganhava na farmácia, eu vou ali falar com ele e já volto. E a mãe dele ficou esperando ele no carro. E aí ele foi, e o tempo foi passando, e ele nunca mais voltou. Aí a mãe dele, de noite, chegou aí pra chamar a polícia e tudo mais. Contou, né? Relatou ele como pessoa desaparecida, contou o que aconteceu. E aí a polícia pensou, provavelmente quem ofereceu esse emprego de construtor foi o Gacy, que tem uma construtora e tudo mais. Ligou pro Gacy pra ele ir na delegacia depor. Tipo, eu tô querendo conversar contigo e tal. Não explicou o que era. E aí, tu pode vir aqui hoje ainda? E o Gacy falou, não, posso, daqui 30 minutos eu tô aí. E aí passou tempo. Isso era no mesmo dia, né? No mesmo dia, era tipo 11h30 da noite. Aí era 1h da manhã e nada. E aí deu 3h da manhã, chega o Gacy na delegacia, completamente embarrado. Disse que tinha sofrido um acidente de carro. E aí o policial falou, não, volta outro dia. Nem perguntaram nada. Só não, aceitaram. Porque tipo, o supervisor da delegacia que ia interrogar ele nem tava mais lá, entendeu? Já era 3 da manhã. Então, tipo assim, volta outro dia, entendeu? Mas, tipo assim, isso é bizarro também, porque o Gacy fez questão de... Ele não precisava, entendeu? Sim. Ele fez questão de ir. Mas é que ele também montou um álibi, né? Como assim? Tipo, ele... Sabe, se alguém falasse alguma coisa, ele ia falar, não, lembra que eu sofri um acidente e tal, mas eu fui mesmo assim. Exatamente. Depois ele voltou no outro dia e, ao ser interrogado, ele negou tudo. Ele falou que não conhecia, que ele não tinha oferecido nenhum dinheiro e tudo mais. Mas o policial começou a desconfiar dele, começou a achar estranha essa história. E aí eles colocaram ele sob supervisão, né? Tipo, eles seguiam ele, ficavam ali vigiando ele o tempo inteiro. Bom, e numa dessas, o Gacy, ele convidava os policiais que vigiavam ele a comer na casa dele. Tipo, muito simpático, vem aqui almoçar, vem aqui jantar. E muito se desconfiava porque um dos policiais era mais novo e fazia o perfil do Gacy. Então muita gente acha que ele tinha ali um interesse nesse policial. Numa dessas que os policiais foram, a polícia, de uma forma geral, fala que o cadáver tem um cheiro, né? Que a pessoa morta tem um cheiro. É um bem específico, né? É um cheiro específico. E aí um dos policiais sentiu esse cheiro. Dentro da casa. E perguntou pra ele, que cheiro é esse? E ele falou, tem um mofo. Mofo aqui lá em cima, tá tudo infestado. E aí tem rato no porão, que não sei o que acontece também. É tudo infestado e tal. E aí o policial ficou, estranho e tal, mas aceitou. Até então. Eita. E isso era seguido, tipo, ele sempre convidava os policiais pra jantar, pra almoçar. Ele era muito simpático. Dele, né? E ele até tirava uma onda também com a polícia. Tipo, tô me investigando aqui, tipo, sabe? Pelo amor de Deus. Numa dessas, o policial notou que um dos empregados do Gacy tava dirigindo um carro que era o mesmo carro de uma das vítimas que tinha desaparecido. Que tava o processo em aberto. E eles foram investigar e tal, conseguiram um mandato pro carro. E no carro eles conseguiram achar algumas fibras de cabelo humano, que, né, foi levado para análise para depois retornar e ver o que ia acontecer. E outro detalhe, eles também levaram cães farejadores pro carro e o cão detectou, tipo, o cheiro da morte, sabe, que eles chamam? Porque esses cães são treinados para, tipo, quando os cães conseguem farejar cadáver. Né? Então, tipo, se tu carregou um cadáver em algum lugar, o cão vai saber, mesmo que tu tenha limpado e tal. Que eles chamam de o cheiro da morte, isso. E aí eles detectaram isso também, indicando que provavelmente tinha um cadáver agora, ali. Se você me falar que eles deixaram pra lá... Então, mas ainda assim não tinha nenhuma prova contundente contra o Gacy, né? Bom, no dia 20 de dezembro, o Gacy ele já tinha contratado advogados e ele foi até o escritório do advogado pra participar de uma reunião, falar o que eles iam fazer, até porque o Gacy estava processando a polícia por estar difamando ele. Ele tava processando, acho que por $750 mil a polícia. Meu Deus! Por difamação, e ele alegava que era envolvimento político e tal. E perseguição. Uma perseguição, exatamente. Então ele tava processando. E aí, no dia 20 de dezembro, ele foi pro escritório dos advogados dele pra discutir o que ia acontecer e tal. E como ele tava visivelmente abalado com tudo que tava acontecendo e com a perseguição, né, da polícia, o advogado dele ofereceu uma bebida pra ele. Ele bebeu, ficou bebaço e ele confessou todos os crimes pro advogado. Meu Deus! Ele falou assim... Pro advogado que era dele, que tinha que ser confidencial. Dele. Mas advogado pode falar se
for crime. O advogado pode falar. Ele viu no jornal que tava, tipo, a foto do menino que tava desaparecido e ele falou assim, abre aspas, esse menino tá morto, tá no fundo do rio, que foi uma das últimas vítimas dele. E foi ele que deixou lá. E aí ele ficou confessando por horas. E aí ele não demonstrava também nenhum tipo de emoção, sabe? Ele não tinha nenhum remorso. Arrependimento. Não tinha nenhum tipo de emoção pelas vítimas, entendeu? Ele falava como se fosse... Nada pra ele. Contando uma história, literalmente. Na manhã seguinte, a polícia tava muito na cola do Gacy. O Gacy foi fazer várias coisas que não tinham nada a ver com a consulta psiquiátrica que o advogado tinha marcado pra ele, tá? Ele foi trabalhar, foi resolver um monte de coisa. Até porque ele não queria ir pra casa, ele tava com medo da polícia e tal. E a polícia tava determinada a investigar a casa dele, então eles precisavam de um mandado. E aí o Gacy, numa dessas, foi num posto de gasolina e entregou uma caixa que tinha maconha dentro. E a polícia pegou ele nesse momento e aí eles conseguiram um mandato por conta disso. Pra pegar droga. Pra pegar droga na casa. E foi isso que levou a polícia pra dentro da casa dele. E foi aí que eles ficaram sabendo de tudo que tava acontecendo. Porque, assim, eles chegaram na casa do Gacy e eles abriram aquela parte do... Já tá um cheirão. Tipo, do porão. Primeiro que tava um cheiro insuportável. Nesse momento, a mulher dele já não morava mais com ele, tá, gente? Só pra gente entender também que a mulher já não tava mais tão envolvida na história por conta disso. E assim, eles abriram a porta, tipo, do porão e tinha, tipo, pedaços de pessoas entulhadas, assim, em todos os cantos. E era todos os pedaços imagináveis. Tipo, braço, perna, tórax, cabeça, tipo, jogados, assim, um em cima do outro, no porão. E aí, na hora, o perito? Perícia? O perito que tava lá falou, tipo, pode acusar ele de assassinato. Óbvio, né? Tipo, no naquele mínimo mesmo você tá momento, encobrindo alguma coisa, né? Naquele mesmo momento, eles já decidiram que ia acusar o Gacy de assassinato. Depois que ele descobriu que a polícia, né, tinha descoberto todos os corpos, né, dele e tudo que ele tinha feito, ele confessou os crimes. Ele alegou que tinha assassinado de 25 a 30 homens, mas que eram todos prostitutos, tipo, michês que ele encontrava na rua. Como se isso fosse tirar a responsabilidade. Exatamente. Mas ele tentava justificar como se ele estivesse fazendo algo bom pra sociedade. Então, tipo, até o fim ele queria... Tipo um vigilante, assim, né? Tipo um vigilante, exatamente. Mas não era o caso, porque, assim, daí teve várias testemunhas de gente que trabalhava com ele, pessoas que nem foram na casa dele, que nem tiveram uma relação próxima com eles, mas que sabiam que, tipo assim, a pessoa começava a trabalhar lá e de repente a pessoa sumia. Desaparecia. Entendeu? Tipo, sumia completamente. Foi tudo se encaixando, exatamente. Inclusive, teve uma época também em que ele conseguiu um distintivo da polícia, o Gacy. E aí ele também conseguiu aquelas luzes que piscavam e ele botou no carro. E ele fingia na rua que ele era policial pra conseguir convencer as pessoas a entrar no carro dele. E aí ele levava pra casa e matava esses homens. Bom, em 6 de fevereiro de 1980, começou o julgamento dele em Chicago e ele foi acusado de 33 assassinatos. A condenação dele, tipo, os jurados deliberaram por 2 horas e eles consideraram o Gary culpado de todas as acusações de homicídio. O Gacy foi condenado, né, culpado das 33 acusações de homicídio. E ele tentou alegar também que ele tinha, transtorno de múltiplas personalidades. Então, que ele não sabia o que ele estava fazendo, que não era como ele. Como se desse uns apagões, não. Porque ele estava fazendo de tudo pra tentar fugir do corredor da morte. Entendi. Tinha a pena de morte lá no estado. Mas nenhum psicólogo deu atestado pra ele. Alegaram que ele tinha psicopatia, sociopatia e tudo mais, mas não tinha transtorno de personalidade. E aí ele foi sentenciado, tipo assim, 14 sentenças de prisão perpétua. Não, 14 sentenças de morte. 14 sentenças de morte. Lá tinha, né? Tá. E acho que 19 ou 21, alguma coisa assim, sentenças de prisão perpétua. Então, tipo assim, ou seja, não tinha como. Não tinha o que ele fizesse, exatamente. Bom, no corredor da morte, ele foi sentenciado, né, e aí foi... Só que assim, corredor da morte, aquela coisa, fica anos. Ele ficou 14 anos no corredor da morte, basicamente. Mas na manhã do dia 9 de maio de 1994, ele foi, né, transferido pro Centro Correcional pro Centro Correcional de Stateville, que era onde ele ia ser executado. Naquela tarde, ele foi permitido a sair no pátio e tal, né, e até a última refeição. E um detalhe também, que a última refeição que ele pediu foi KFC. Que irônico. Tipo, fechou o ciclo, né? E aí foi isso. E aí ele... Morreu. Literalmente.
tanta gente sumiu, 33 pessoas. Eles esperaram sumir tanta gente pra, né, de fato, começar a investigar. E só investigou porque um dos... esse último menino, que foi o menino da farmácia, que foi quem desenvolveu tudo com a polícia, estudava na mesma escola que um dos filhos do policial, do delegado. E aí o delegado ficou com medo de acontecer a mesma coisa com o filho. E aí teve uma motivação maior pra resolver o caso. E foi só por isso que ele foi pego. Foi por causa desse menino. Bom, enfim, não quero mais falar sobre isso, senão eu vou ficar brava. Melhor a gente comer nosso steak tartar. Melhor a gente comer nosso steak tartar, gente. Então, obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Esse foi o nosso primeiro vídeo de podcast. Sim! Mas a gente também, né, com certeza tá disponível em áudio também pra quem curte o áudio. Com certeza, pra quem só tá ouvindo a gente, né? Se inscreve aí no canal, quem gostou, ou na plataforma de áudio, deixa o like, deixa o comentário, compartilha com o cachorro, o papagaio, a mãe, todo mundo que tem um interesse nisso, ou quem não tem também, compartilha só pra mandar. De qualquer jeito. Manda lá pro vizinho. E é isso, gente. Até a próxima. A gente espera fazer mais vídeos logo e tem episódio todo domingo, então não se esqueçam. Até mais!